A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e você que está aí me assistindo juntamente com a sua família, são nossos convidados. Então, eu te peço, querido, que tu compartilhe esse link aí com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida que esse estudo vai ser bênção nas nossas vidas. Amém? Eu aproveito aqui também para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a toda a família sacerdotal da ADMA. Então, querido, não perca tempo, compartilhe esse link que nós vamos dar início à nossa EBD. E o Senhor, Ele colocou um tema no meu coração, querido, para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. E esse tema diz assim: o legado. Será que você já parou para pensar qual é o legado que você está deixando aqui nessa terra para os seus filhos, para a sua família, para os seus irmãos em Cristo? Então, isso é uma preocupação que nós temos que ter. Qual é o legado que nós vamos deixar aqui para as pessoas quando nós partirmos dessa terra? Então, eu e você, querido, nós temos que ter essa responsabilidade, temos que ter esse compromisso de deixarmos um legado bom. Amém? Mas como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui fazendo o quê? Orando para o Senhor tomar a frente desse estudo, que eu não venha aqui, querido, falar nada que saia do meu coração, mas que saia direto do coração de Deus para o seu coração, é que nós vamos fazer aqui agora. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer por este dia na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Quero te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que tu tem nos dado, onde passam por despercebidos sem que nós possamos até ver. Mas tu estás conosco ali, nos guardando, nos abençoando. Quero te agradecer também, Senhor, pelo alimento que tem chegado em nossas mesas todos os dias concedidos por ti. Como quero te pedir também, Senhor, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. O Senhor também colocou no meu coração um texto para que nós possamos nortear esse estudo de hoje. Então, se você tiver em posse aí do seu celular, do seu computador, acompanhe aqui pela tela. Se você tiver em posse também da sua Bíblia, abra no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, que nós vamos ler ali o versículo 18 e o versículo 19. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você, querido: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, acumulando para si mesmo o tesouro de um bom fundamento para o futuro, a fim de que alcancem a verdadeira vida. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você. Como eu já te disse, está ali no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, precisamente nos versículos 18 e 19. E depois, se você tiver um tempinho, pegue a sua Bíblia e lê esse capítulo todo, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Então, como eu te falei, querido, nós vamos estar aqui falando sobre o legado, né? Uma coisa muito importante para a minha vida e para a sua vida. E muitas pessoas têm o costume de publicar frases, né? De forma que algumas elas chamam muito a atenção nas redes sociais. E uma delas diz: a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse sua própria duração. Então, essa é uma frase de muitas outras que a gente vê nas redes sociais, que pessoas publicam. E diante disso, diante de uma frase como essa, nos faz pensar: qual investimento precisamos fazer para deixarmos um legado que dure por muitos anos ou, quem sabe, até por uma eternidade? O que eu e você devemos fazer à luz da Bíblia para que nós venhamos deixar um legado?
que seja um legado sério, que seja um legado que as pessoas te reconheçam como uma boa pessoa, como um homem, como uma mulher de Deus, como uma pessoa que semeou coisas boas aqui nessa terra. Querido, infelizmente, a dura realidade do dia a dia que nós passamos faz com que as pessoas elas se preocupem com o quê? Com o aqui e agora. As pessoas elas estão muito preocupadas com isso e deixam de lado o quê? O que é mais importante. E o que é mais importante na minha vida e na sua vida? O nosso futuro, ou seja, aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Isso é o mais importante para mim, isso é o mais importante para você. Eu tenho observado pessoas que no final da sua vida, ela vê tudo o que construíram desabar. E por que tudo desaba? Porque elas construíram os seus castelos, as suas riquezas em areia. Muitas trabalham sem parar o tempo todo, todos os dias, em todo momento. Elas não reservam tempo para si mesmas. Elas não reservam tempo para a sua família. Elas não reservam tempo para passar um momento com seus amigos. E, principalmente, elas não reservam tempo para quê? Para se dedicar a Deus, para buscar uma intimidade com o Senhor. E aí, querido, diante disso nos vem a seguinte pergunta: se você tivesse apenas um mês de vida, você iria querer fazer algumas mudanças para melhor, para que isso que nós falamos aqui não aconteça na sua vida? Se a sua resposta for sim, querido, eu te pergunto, que tal começar a fazer isso a partir de hoje, a partir desse momento, a partir desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta? Querido, se você quer deixar um legado duradouro no qual será lembrado por todos e por muitos anos, ou quem sabe por uma eternidade, eu e você, querido, nós precisamos investir todos os nossos dias nas áreas que mais dão retorno para perpetuar o meu e o seu legado. E quais são as áreas que nós devemos investir que vai dar mais retorno para o nosso legado, que vai perpetuar o nosso legado? É investindo, querido, primeiramente em Deus e segundamente no ser humano. Então, se eu e você, se nós investirmos o nosso tempo em Deus, e investirmos o nosso tempo no ser humano, nas pessoas, com aqueles que nós nos relacionamos, com a nossa família, então, querido, preste atenção no que eu vou te dizer nesse dia de hoje. A sua vida espiritual e os seus relacionamentos são um investimento que vale muito mais do que bens materiais alcançados. Eu vou repetir para você não esquecer. A sua vida espiritual e os seus relacionamentos, eles valem muito mais do que bens materiais que eu e você possamos conquistar. E hoje, querido, é um bom momento para mim, para você, analisar onde está sendo construída a nossa vida, aonde que está sendo construído o nosso futuro, aonde que está sendo construído o nosso legado. Será que o meu e o seu legado eles estão sendo construídos sobre rocha, que é Jesus, ou sobre areia? E quando eu falo sobre legado ser construído sobre rocha ou sobre areia, a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25, ela tem uma palavra para mim e para você. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, vê, todo aquele que ouve a palavra de Deus, né, e as praticam, eles estão construindo o seu futuro, a sua eternidade, o seu legado sobre a rocha que é Jesus. No versículo 25 de Mateus 7, capítulo 7, versículo 25, diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque tinha alicerce na rocha, e essa rocha é Jesus. E o primeiro ponto para nós analisarmos nisso que lemos é o quanto nós temos sido influentes na vida das pessoas.
O que eu tenho sido influente na vida das pessoas? Qual é a influência que você tem causado na vida das pessoas? Será que você já parou um momento para pensar nisso? Qual é a influência que você tem causado na vida das pessoas? Será que é uma boa influência? Será que é uma influência que vai causar um bom legado, uma boa imagem, depois que eu não estivermos mais aqui nessa terra? E, querido, eu não estou falando somente das redes sociais. Eu estou falando também que todos nós recebemos diariamente o quê? Oportunidade da parte de Deus. Para quê? Para nós influenciarmos as pessoas e fazer a diferença na vida delas. Então, eu e você, homem e mulher de Deus, que está aqui praticando desse estudo hoje, nós recebemos oportunidade de Deus em todos os momentos, em todos os dias, para influenciar a vida das pessoas para o bem, influenciar a vida das pessoas para elas se direcionarem para o Senhor. Deus sempre, querido, nos dá condições de ajudar aqueles que estão à nossa volta. Pode ter certeza disso. Deus sempre nos dá condição, a mim e a você, para nós ajudarmos as pessoas que estão à nossa volta. E o que Ele espera de mim e de você? Ele espera que nós cumpramos o quê? Esse papel aqui na Terra. Ao invés de acharmos que a responsabilidade é sempre do outro e não é nossa. Querer sempre passar a nossa responsabilidade adiante para uma outra pessoa. Eu tenho percebido, querido, que muitas pessoas ficam mais preocupadas em promover o seu próprio nome do que causar o quê? Impacto na vida dos outros, impacto na vida das pessoas. Mas elas se esquecem, querido, que Deus vê a intenção de cada coração. Deus, ele vê a intenção do meu coração. Deus, ele vê a intenção do seu coração. E se nós agirmos, querido, de forma correta diante de Deus e em linha com a palavra dele, com a vontade dele, ele vai nos recompensar por isso. Ele vai nos abençoar. Ele com certeza vai reservar um lugar para mim e para você, para nós vivermos uma eternidade ao lado dele. Se nós observarmos, querido, a história da humanidade, perceberemos que muitas pessoas consideradas famosas em seu tempo, em tempo que viveram aqui na Terra, elas foram esquecidas, elas caíram no esquecimento do ser humano. Porém, querido, aqueles que causaram impacto positivo na vida das pessoas são lembrados até hoje, são lembrados eternamente. E o maior exemplo que eu posso passar para você nesse dia de hoje é Jesus Cristo. É o Senhor Todo-Poderoso, que por ter o quê? Obedecido a Deus, entregado a própria vida em favor dos pecadores, ele criou o quê? Um legado eterno para mim e para você, ao qual nós podemos seguir como exemplo. O seu legado, ele permaneceu firme e continuará firme por toda a eternidade. E nós devemos fazer o quê, querido? Nós devemos seguir a esse exemplo que Jesus nos deixou. Quando nós vamos, querido, no livro de Filipenses, capítulo 2, precisamente do versículo 5 até o 11, nós temos uma palavra acerca disso que nós estamos falando. A palavra de Deus, querido, diz assim para mim e para você: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpar ser igual a Deus, mas esvaziou-se de quê? De si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E não foi uma morte qualquer, foi uma morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, querido, e lhe deu um nome que está todo sobre o nome, para que ao nosso Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, se dobre todos os joelhos dos que estão na terra, se dobre todo o joelho do que estão debaixo da terra. E aí, querido, no versículo 11 de Filipenses 2, finaliza dizendo para mim e para você: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus.
Então veja que coisa linda, querido. Veja que exemplo maravilhoso nós devemos seguir se nós queremos criar um legado abençoado e abençoador, que ele se perpetue por muitos anos, muito tempo, ou quem sabe por uma eternidade. A nossa vida, querido, e o nosso tempo não são nossos. A nossa vida e o nosso tempo, ele pertence ao Senhor, ele pertence a Deus. E a melhor forma, querido, de nós sermos lembrados depois de morrermos é fazer o quê? É levar as pessoas a entregarem as suas vidas a Cristo. Essa foi a minha missão, essa foi a sua missão aqui nessa terra, pregar a palavra, pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, para que essas pessoas elas possam ser levadas até Jesus Cristo, perdoadas e poder viver uma vida eterna também como eu e você ao lado de Cristo. Querido, quando nós vamos no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 30, tem uma palavra que diz que é muito importante para mim e para você. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, eu e você, querido, aqui nessa terra, nós temos que ser fruto de vida. E a palavra está nos dizendo aqui em Provérbio 11, 30, que o que ganha almas é sábio. Então, eu e você, querido, precisamos tomar posse dessa sabedoria e sermos verdadeiros sábios, ganhando almas para o Senhor, para que elas possam viver uma eternidade ao seu lado. Como disse também uma escritora cristã, uma frase muito importante que eu gostaria de compartilhar com você: a medida de uma vida não é a sua duração, mas a sua adoração. Então veja, querido, a medida da minha vida, a medida da sua vida aqui nessa terra, não é a sua duração, não é o tempo que eu e você vamos passar aqui na terra, mas sim a nossa adoção, a nossa doação, o nosso amor, o nosso compromisso com o Senhor, o que nós vamos deixar de fruto aqui nessa terra. Um dia, querido, eu e você, nós seremos esquecidos. E não há como escapar disso. Não há como eu escapar disso, não há como você escapar disso. Mas o que vai permanecer e prevalecer é o que fizemos para Deus aqui nessa terra. E se cumprimos o propósito para o qual nós fomos chamados, é isso que vai prevalecer na minha vida, é isso que vai permanecer na sua vida. Por isso, querido, nesse dia de hoje, pense em como você gostaria de ser lembrado quando partir dessa terra para uma eternidade, para viver uma eternidade ao lado do Senhor. Como que você gostaria de ser lembrado aqui nessa terra com aqueles que ficam depois que você partir? Qual a marca, querido, que você gostaria de deixar? E muito importante que eu gostaria de te dizer: o que você tem feito hoje para atingir esse objetivo? Se você quer deixar uma marca boa, se você quer deixar um legado para as pessoas que ficarão aqui nessa terra quando você partir. Eu e você, querido, precisamos entender isso hoje. O que, irmão Gilson? Que maior é o que serve. Jesus nos disse isso através do livro de Lucas, capítulo 22, versículo 25 e 26. Ele nos diz: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados o quê? De benfeitores. Mas ele nos diz no versículo 26 de Lucas 22: mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, aquele que governa como o que serve. Então, querido, aquele que governa tem que ser como aquele que serve. Isso é uma palavra que o Senhor nos deixou. E aí talvez você me pergunte: irmão Gilson, por que Jesus deixou essa palavra no livro de Lucas 22, precisamente nos versículos 25 e 26? Sabe por quê, querido? Porque os discípulos eles estavam brigando entre si para quê? Procurando definir quem seria o maior entre eles. Eles estavam entre uma briga interna. Mas Jesus disse bem claro através da sua palavra que maior é o que serve. E eu e você, querido, temos que pegar esse ensinamento para as nossas vidas.
maior aqui nessa terra é aquele que serve. Ou seja, querido, ele mostrou com seu próprio exemplo que para Deus o maior não é aquele que conquista muitos bens e alcança altas posições na sociedade. Não, querido, ele nos deixou o exemplo que o maior diante de Deus é aquele que serve. Como também, querido, aquele que serve o seu irmão em suas necessidades. Por isso, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo e me assistindo aqui hoje, eu e você, nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos de servir mais as pessoas, que com certeza, querido, o Senhor, ele vai nos abençoar, ele vai nos exaltar aqui nessa terra. Muitas vezes nós nos deparamos com os problemas do dia a dia. É muita guerra que eu enfrento, é muita guerra que você enfrenta, são muitos problemas, são muitas dificuldades. E com isso o que acontece, querido, a nossa mente fica preocupada, primeiro com o quê? Com o que não temos feito, com aquilo que nós não estamos fazendo aqui nessa terra, com o chamado que foi dado a mim e a você. Ficamos preocupados com aquilo que deveríamos fazer e não fazemos. E em terceiro lugar, querido, com o que não temos feito e deveríamos ter feito aqui nessa terra. Mas se eu e você escolhermos investir em Deus, investir no Senhor e investir no ser humano e buscar sabedoria na palavra dele, certamente, querido, todos esses problemas, eles se afastarão das nossas vidas. E com isso, querido, o que eu quero te dizer, o tempo passa e continuamos não tendo o que gostaríamos de ter e não fazendo o que precisaríamos fazer. Por quê, querido? Porque nós estamos preocupados com várias coisas ao nosso redor e não estamos dando atenção e o tempo devido ao Senhor, a Deus e ao próximo. Mas hoje, querido, nós estamos aprendendo aqui com Jesus, nesse estudo de hoje da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que isso aconteça porque o nosso foco, querido, melhorou diante do Senhor, que isso aconteça nas nossas vidas porque a nossa motivação aumentou diante do Senhor depois desse estudo, que nós procuramos estar no lugar certo, no momento certo, no centro da vontade do Senhor. Porque, querido, enquanto nós estivermos no lugar errado, fazendo as coisas erradas e não cumprindo o nosso propósito aqui nessa terra, nós vamos sempre estar deslocados, nós vamos sempre estar em aflição, nós vamos sempre estar distante do centro da vontade de Deus. Nós temos que agir como Jesus agiu, foi obediente ao Senhor, investiu no ser humano. Jesus poderia viver ansioso como todos nós, querido. Afinal de contas, ele sabia um dia que seria crucificado e pregado em uma cruz. Ele sabia disso, ele esteve aqui na terra como homem, mas ele esteve aqui nessa terra também como Deus. Ele poderia desenvolver traumas irreparáveis. Por quê? Porque ele esteve aqui como eu e você, como homem, como um ser humano, por saber que teria o quê? Uma morte muito cruel e dolorosa. Mas o seu coração continuava como em paz, e ele nunca deixou de servir e de amar as pessoas. Então, esse exemplo, querido, tem que servir para mim, tem que servir para você, independente das aflições, independente dos problemas que a gente tem vivido nos nossos dia a dia. Nós temos que servir ao nosso próximo, nós temos que amar as pessoas, nós temos que ser fiel ao nosso Deus. E isso tudo, querido, Jesus passou, porque ele sabia que deveria fazer o quê? A vontade do Pai e não a sua vontade. Então, vê o Deus Todo-Poderoso, Jesus, ele esteve aqui nessa terra como homem, como eu e você, e ele procurou a fazer a vontade do Pai e não a vontade dele. E com isso, querido, ele fez o quê? Fazendo a vontade do Pai, ele continuou semeando amor, ele continuou, querido, semeando a paz, ele continuou, querido, semeando provisão e salvação na vida das pessoas. E o melhor,
ele se manteve firme com todo o cuidado necessário. Para quê? Para superar qualquer desafio e não causar dano na vida de ninguém. Então, eu e você, querido, nós temos que tomar esse exemplo de Jesus para as nossas vidas, independente do que venhamos a passar, nós temos que continuarmos semear amor, nós temos que continuarmos semeando a paz, nós temos que continuar semeando salvação na vida das pessoas. E aqui, querido, com esses atos, Jesus nos ensina a não ter uma vida de ansiedade, e sim fazer o quê? Desfrutar da graça de Deus, que é suficiente para mim, que é suficiente para você. Quando eu decido ter uma vida de servo, eu busco ajudar as pessoas, eu começo a fazer o que fui chamado para fazer. E quando eu começo a fazer o que eu fui chamado para fazer, querido, aqui nessa terra, eu recebo de Deus tudo que Ele preparou para mim, tudo de abundante que Ele reservou para mim, eu passo a receber aqui nessa terra. Então, meu irmão, você que está aqui me assistindo hoje, se você tem vivido dias de angústias, peça a Deus que te dê o quê? Força e sabedoria, e busque fazer a vontade de Deus e não a sua, assim como Jesus fez. Jesus, ele procurou viver a vontade de Deus, ele procurou obedecer aquilo que o Senhor determinou para ele enquanto ele estava aqui nessa terra. E pede a ele também, querido, um coração disposto a servi-lo e a servir as pessoas ao seu redor, independente das circunstâncias que você esteja passando. Amém, querido? Amados, se nós agirmos assim, diante do Senhor, diante do nosso Deus, eu e você, nós encontraremos a nossa verdadeira missão aqui nessa terra. E com isso, querido, nós vamos perceber nas nossas vidas que os nossos problemas ficarão cada vez menores. Amém, querido? Então, esse foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse, querido, nesse dia de hoje com você. Então, querido, se você puder, aí onde você estiver, curve a nossa cabeça que nós vamos estar orando, querido, sobre esse tema, o legado que eu e você devemos deixar aqui nessa terra. Amém? Curve a sua cabeça, querido. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Pai amado. Que palavra foi essa, que estudo foi esse que tu nos concedeste, Pai, nesse dia de hoje acerca do legado. É aquilo, Pai amado, que nós temos que nos preocuparmos enquanto estivermos aqui nessa terra, seguir a Ti, Pai amado, como exemplo, que mesmo passando diante de aflições, que mesmo sendo crucificado, Pai amado, tendo uma morte dolorosa, o Senhor não deixou de semear a paz. O Senhor não deixou de investir na vida das pessoas. Que esse exemplo, Pai amado, possa seguir em nossos corações, que nós possamos, Pai amado, colocar isso em prática em todos os dias das nossas vidas, Pai amado. Que esse estudo de hoje não fique apenas no campo da audição, mas que sim, Pai amado, fique no campo da prática das nossas vidas. Pai, que essa palavra possa ser a palavra que os teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje, para fortalecer a sua fé, para buscar intimidade contigo e para terem a preocupação em seus corações de deixarem aqui um bom legado quando eles saírem dessa terra, Pai. É o que eu te peço e eu já te agradeço nesse dia, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos deu nesse dia de hoje? Coisa linda de Deus. Que essa palavra, Pai amado, possa ter ido aí aos seus corações, querido. Que essa palavra cria raízes. Que esse seu coração de terra fértil receba essa palavra como uma semente frutífera e multiplique-se a 100 por 1. Amado, o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude de você estar aqui hoje, semeando o tempo, investindo o tempo na palavra e no conhecimento da palavra, para que você possa investir na sua família, no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, na sua empresa.
Querido, o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude. Então, amado, quando você receber esse link, precisamente todos os domingos, às 16 horas, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza, querido, que dentro da sua rede de relacionamentos, tem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra como essa que eu e você ouvimos acerca do legado e para que elas possam ser, querido, abençoadas como eu e você fomos abençoados aqui hoje. Você foi abençoado com esse estudo? Dá um glória a Deus, dá um aleluia, toca no sino, dá um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Querido, e hoje nós te aguardamos ali na Adma. Nós ficamos ali em Anchieta, na Rua Ataúba, número 75, na Rua da Vigória e na Rua do Mototáxi. E você, querido, e a sua família são nossos convidados. Eu tenho certeza, amado, que tem uma palavra de Deus na Adma esperando por você, esperando pela sua família, que vai fazer a diferença na vida de vocês. Querido, que você tenha uma semana abençoada, um mês abençoado, um ano abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênçãos, querido, e coisa boa. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.